Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais, grave esse nome, Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel. E não se achava nele erro e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Todos os presidentes do reino, capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que este seja lançado aonde? Na cova dos leões. Qual era o decreto nessa época de Daniel? Que nenhum homem daquele reino buscasse a Deus. Estava proibido, o decreto é esse aqui, ó. Esse é o decreto. Está proibido realizar qualquer tipo de oração, cultuar ou adorar a outro Deus que não seja o próprio rei. Está lá no versículo 7. Veja a senhora, veja o Senhor. O diabo, ele tem as suas estratégias, artimanhas, para impedir que o povo de Deus seja forte. A nossa força, aliás, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estivermos na fé, buscando a Deus, ouvindo a sua palavra, nós não vamos ser enganados, nós não vamos ser manipulados. Por isso, o decreto. Eles viram que Daniel estava ocupando, ou tentando já ocupar os espaços que eles outrora ocuparam. Daniel tinha um espírito excelente, era justo, era honesto, foi colocado no governo, o rei escolheu ele, e ele se diferenciava dos demais. Esse é o papel da igreja na sociedade, ser diferente. Amém? O papel da igreja, que eu e você temos que desempenhar lá fora, ser diferente, ter um espírito excelente, ser fiel àquilo que nós ouvimos, ao Deus que nós servimos, e isso incomoda as trevas. Você pode ver que um país comunista, aonde o governo é quem determina tudo o que as pessoas devem fazer, começou exatamente como nós estamos hoje. Aos poucos, lá na China, na Coreia do Norte, aos poucos as pessoas foram perdendo a liberdade.
E aí você pode ver que a ideia é o seguinte: é para o bem de todos. Nós vamos fazer isso para o bem de todos. Aqui nós ouvimos muito, é para salvar vidas. Esse isolamento social é para proteger vidas. Mas já faz um ano, gente. Já faz um ano e o isolamento não funcionou. Se funcionasse, eu não estou aqui, isso aqui é a minha opinião, você pode, sabe, ter outra opinião diferente da minha, e eu vou respeitar. Mas se funcionasse, nós não estaríamos um ano depois, porque sexta-feira fez um ano da primeira vítima no Brasil. E o isolamento não resolveu. Ficar trancado dentro de casa não solucionou. É mais um decreto. Mas olha a estratégia de Satanás: impedir que as pessoas possam cultuar, adorar e servir a Deus. E se nós, como igreja, não nos posicionarmos como fez Daniel, sabe o que vai acontecer? O governo é quem vai determinar o que nós devemos fazer daqui a um tempo bem curto. Está muito mais perto do que a gente pode imaginar. Como igreja, como povo de Deus, nós incomodamos as trevas. Satanás sabe que a partir do momento que a igreja se uniu e começou a influenciar no governo, ele perdeu as forças. E o que eles querem fazer? Tirar de nós o que nós temos de mais precioso: o nosso momento com Deus. Se for obrigado a parar de pregar, eu vou continuar pregando, a não ser que eu seja preso. A gente não pode se acovardar. Nós não podemos deixar que o governo tenha acesso à liberdade de ir e vir que nós temos, de cultuar a Deus. Mas eu estou mostrando para vocês que nunca foi diferente, sempre foi dessa forma. Nós não imaginávamos que chegaríamos a esse ponto, mas chegou. Não sei se é para as pessoas valorizarem um pouco mais, né, o culto, buscar a Deus, ou se realmente nós estamos nos aproximando dos últimos dias. O decreto dizia exatamente isso: é proibido. Se alguém desobedecer, vai ser jogado na cova dos leões. Qual era o motivo do decreto? Olha lá. Eles estavam perdendo espaço para governar do jeito deles. Com Daniel ali, eles não podiam mais fazer o que eles estavam acostumados a fazer: roubar, enganar. Com a igreja forte, com pessoas inteligentes pensando, eles estão perdendo espaço. A gente não aceita mais ser manipulados. Os homens de Deus, as pessoas que servem a Deus entenderam: a política não pode influenciar na igreja, mas a igreja deve influenciar sim na política. Do outro lado da rua tem um mercado. Eu fui sexta-feira ali, tinha 4 ou 5 carrinhos liberados. O restante estava tudo ocupado, porque tinha centenas de pessoas lá dentro. Qual a diferença? O vírus é crente agora que só vai na igreja? Eu acho que esse maldito é crente, porque ele só vai na igreja, só pega na igreja. O carnaval, as aglomerações clandestinas que nós vimos, pessoal, fez com que o vírus se propagasse. Nós não temos culpa disso. As pessoas estão sofrendo. O índice de depressão e de suicídio triplicou nesses últimos 365 dias. Morreu mais gente em acidente, com câncer e suicídio, do que com o vírus. Mas não é divulgado.
Então eles estão perdendo o espaço que antes eles tinham, porque tem gente agora cobrando, e eles querem tirar a nossa força. Se não tem gente ouvindo homens honestos, se não tem pessoas ouvindo homens de Deus, elas acabam sendo influenciadas. É só ficar em casa assistindo a Globo 24 horas por dia, que a pessoa fica apavorada. É ou não é? Mas se você vem aqui na igreja, você sai daqui cheia de fé, você sai daqui com a sua vida abençoada, e o diabo sabe disso. Qual era o objetivo do decreto na época de Daniel? Enfraquecer Daniel na sua fé, impedindo ele de buscar a Deus. Esse era o único objetivo do decreto, e não é diferente hoje. Se você não vem à igreja, não ora, não ouve a palavra de Deus, você enfraquece na fé. Daniel concordou com o decreto? Sabe o que Daniel fez? Quando ele ouviu sobre o decreto, ele não mudou em nada. Ah, mas ele ia ser jogado na cova dos leões. Mas se nós servimos um Deus que é grande, que é poderoso, Ele que nos livre. Amém? Amém. Qual foi a atitude de Daniel diante do decreto? Foi corajoso? Que mais? Fiel? Que mais? Confiante em Deus e não se acovardou. Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não se acovardou. Ah, não pode orar? Não pode buscar a Deus? Ele abriu as janelas e continuou buscando. O que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões. E o resultado disso, pastor? Os leões não tiveram poder sobre ele, porque ele não se acovardou. Me perdoe falar dessa forma, mas existem muitos cristãos que têm se acovardado diante das situações. E é por isso que o diabo, pessoal, está fazendo a festa. Lá na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja, aonde você estiver, se você clamar o nome de Deus, por causa do poder que há no nome de Jesus, nenhum espírito imundo tem acesso à sua vida, nenhum demônio pode tocar em você. Amém? Não é a situação que tem que mudar a gente, nós que temos que mudar essa situação, somos nós. O resultado da atitude de Daniel, todos passaram a temer e a respeitar o seu Deus, e o decreto mudou, agora a favor do povo de Deus. Lá no finalzinho, depois você pode ler em casa para a gente não se estender, a Bíblia diz que o rei foi até a cova dos leões, chamou por Daniel. Daniel estava o quê? Vivo. Daniel sai da cova dos leões, sem nenhum arranhão, sem nenhuma mordida, e disse: olha, o meu Deus a quem eu sirvo continuamente, me livrou da boca dos leões. E o decreto mudou, o rei determinou que aqueles que tinham feito o decreto, fossem lançados na cova. Aí você diz assim: os leões não comeram Daniel, porque não estavam com fome. A Bíblia diz que antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões já haviam os despedaçado, não sobrou nenhum. Por que não tocaram em Daniel? Porque naquele que é de Deus, o maligno não toca. Diga isso: naquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? E o decreto mudou, o rei assinou um novo decreto, dizendo: todos devem servir, adorar e respeitar
o Deus de Daniel. E quem não obedecer, aí sim vai ser jogado na cova dos leões. Por que a gente está lendo isso hoje? Porque Daniel não se acovardou. Se Daniel tivesse se acovardado, não estaria registrado esse exemplo de fé para a gente hoje. Nós também não podemos nos acovardar. Temos que ser prudentes. Temos que seguir sim as normas. Mas tem coisas, pessoal, que não dá mais para a gente aceitar. E é a nossa fé. Não adianta a gente fazer uma paralisação na frente da prefeitura, na frente da ALESC, da Assembleia Legislativa. Não, nós temos que protestar com a nossa fé diante do inferno. Invocar o nosso Deus. Está lá em 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se humilhar, eu ouvirei do céu, e descerei e sararei a terra.